Olá, um dos assuntos mais falados nos últimos dias agora de 2026, pode estar assistindo a este caso quando quiser e pode estar em 2098 e com certeza vai ter outra parte que muita coisa ainda vai acontecer. É sobre o assunto da menina de 12 anos que foi explorada sexualmente por um homem de 35 anos e também, inclusive, pela sua família, pela sua mãe, que dois condenados, a mãe da menina e esse homem de 35 anos. Eu já fiz um caso comentado explicando o caso todo e eu pedi para Solange Beretta fazer uma análise jurídica sobre todo esse imbróglio onde a justiça brasileira se meteu e onde nos colocamos sempre agora na defensiva de saber o que os magistrados e magistradas estão fazendo pelo nosso país. Afinal de contas, a tal da toga, que é algo a ser tão respeitado, em princípio, pelas pessoas terem a qualidade técnica de exercê-la, a gente hoje olha tudo um pouco mais enviesado, né? Temos aí um Banco Master, que o diga, e esta história toda que o TJ de Minas Gerais conseguiu construir, inocentando um homem de 35 anos, que é um violador de uma menina de 12 anos, quando ele inocenta esse homem, inocenta a mãe dessa menina, a gente coloca em xeque tudo que é a parte jurídica, uma vez que existe uma lei que não tem qualquer possibilidade de reinterpretação, onde crianças que são obrigadas a fazer sexo até os 14 anos, elas são obrigatoriamente exploradas. É uma violência sexual e ponto. Você não tem a possibilidade de reinterpretações numa lei tão óbvia, tão clara e tão pragmática. Este homem de 35 anos, inclusive para trazer um resumo a mais do que o caso comentado, que tem um link aqui para você poder entender um pouco melhor, esse homem, em 2024, foi preso uma vez que essa menina de 12 anos tinha parado de ir à escola e a escola avisa o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar avisa a polícia e se descobre que essa menina de 12 anos estava vivendo matrimonialmente, maritalmente, com um homem de 35 anos. Isso é proibido por lei, ponto, acabou, não existe discussão. Ele foi preso, ele inclusive já é um amigo com passagem por homicídio, tráfico de drogas, porte de armas, ele estava inclusive usando entorpecente quando a polícia chegou, ele foi preso e a mãe dela também foi colocada como uma exploradora sexual. Ela estava respondendo em liberdade, ele já tinha sido condenado a 8 anos e meio, 9 anos de prisão, para onde ele tinha sido dirigido, onde ele estava. Pós tudo isso, inclusive pós o meu comentário, saíram muitas informações sobre, inclusive, o que está nos acórdãos dos desembargadores, que inocentaram tanto o homem como a mãe da menina, algo que nos chocou bastante. Várias coisas saíram, por isso que eu estou resumindo aqui nesse começo, para a gente entrar logo na entrevista com a Solange Beretta. A menina, inclusive, saiu numa pseudo-defesa desse homem de 35 anos. Ela, na verdade, contou outros crimes pelos quais ela passou e ela mesma não tem entendimento disso. A menina garante, inclusive, que esse homem de 35 anos era um bom namorado, uma vez que os namorados anteriores dela, um homem de 55 e outro de 30 e poucos, não tinham sido tão bondosos com ela e que esse homem de 35 anos, inclusive, dava cestas básicas e doces para a mãe dela. E que ele tinha pedido para namorar com ela, ela é uma menina de 12 anos, e que ele também teria feito até um churrasco para o pai da menina e o pai também teria permitido esse absurdo. O pai, pelo que eu entendi, não entrou em nenhum momento no processo, não entendo por quê. Então esse homem mantinha essa relação com essa menina já há algum tempo, e eu pergunto desde quando, porque a menina tinha 12 anos quando tudo é descoberto. Ele já estava com ela desde os 10, desde os 8. Esses outros dois homens, que são dois bandidos, dois criminosos, um de 55 anos de 30, esses dois homens usaram essa menina quando ela tinha quantos anos? Eles foram investigados. A polícia está indo atrás desses outros dois homens para também condená-los por violência contra uma criança? Não sabemos. O fato é que esse depoimento dessa menina deu embasamento para esse desembargador falar que ele, inclusive, não estava inocentando esse homem de 35 anos, uma vez que ele vivia como uma família com essa menina de 12 anos, o que é proibido, não existe possibilidade de matrimônio. E que o homem, inclusive, ele tinha um probleminha intelectual, ele praticamente era um burro, então já que ele é burro, eu não posso nem prendê-lo. Não, a burrice não pode ser ingrediente, não pode ser argumentação para uma pessoa cometer crime. Porque senão daqui a pouco uma pessoa fala que não sabe que não podia matar e vai lá e mata. Vai ficar solto?
por onde vamos caminhar? Posto isso, o desembargador, que foi o relator-chefe, o outro desembargador que também acompanhou o voto do relator, os dois inocentaram esse homem e essa menina, uma desembargadora deu um voto contrário. Foi um escândalo, tudo tomou o Brasil. Esse desembargador hoje, o principal deles, o relator, está sendo apontado, inclusive, por pessoas próximas a ele, como ele, o desembargador, sendo um estuprador, um violentador de crianças, inclusive uma pessoa bem próxima, que horas falam que é sobrinho, horas falam que é primo, mas está sendo investigado. O fato é que esse desembargador, muitas coisas da biografia dele estão saindo, que ele estava aposentado por invalidez por uma universidade, mas se ele está aposentado por invalidez, como é que ele está atuando como desembargador? Por que ele foi aposentado? Como que ele conseguiu esse penduricalho? Como foi tudo isso? Tudo isso está vindo à tona. São outros casos que vão se juntando a esse principal, que é desse homem de 35 anos vivendo com uma menina de 12, fazendo, na verdade, uma violência contra uma menor de idade. Acabou, eu cravei com a Solange hoje de manhã, acho que é dia 24 de fevereiro, acabou de sair agora, dia 24 de fevereiro, nesta quarta-feira, este vídeo está entrando na sexta, espero que não tenha mudado muita coisa, senão depois eu faço um outro atualizado. A Solange, inclusive, a gente fala do qual seria o possível futuro de reversão, né, de como poderia reverter essa anulação do júri e essa inocentização do homem de 35 anos e da mulher. Acabou de sair que o próprio relator, o desembargador que uma vez defendeu esse homem de 35 anos como sendo um inocente, não um abusador, ele acabou de reverter. O homem de 35 anos e a mãe da menina voltaram à condição de condenados por exploração de uma menor de idade. Não sei se eles já vão para a cadeia ou não, se a mãe vai responder ainda em liberdade, como ela estava, mas o homem, espero que ele volte logo para a cadeia. O que muito me entristeceu, vendo muitas coisas, é que a própria menina pergunta, durante o julgamento, se quando ele saísse da cadeia, ela poderia casar com ele. Eu pergunto o quanto que a sociedade está olhando para essa moça, o quanto o Estado está percebendo a necessidade, o grito de socorro que essa garota está tendo. Ela não entendeu ainda o tamanho do crime que foi feito contra ela. Ela ainda olha para o seu abusador como se ele fosse um homem bom, porque ele dá doce para a mãe, porque ele faz churrasco para o pai. Isso a gente não sabe em quais condições essa garota está. Espero que ela esteja sendo amparada, espero que ela esteja com pessoas corretas. Vamos ver a entrevista da Solange Beretta, onde ela traz toda essa análise de como que essa lei mudou, o que significa essa lei e assim por diante. Até já. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final, e eu sei que você vai vir comigo até o final dessa conversa, que eu estou querendo ter, desde que tudo aconteceu, nessa trágica história do homem de 35 anos que foi absolvido pelo estupro de uma menina de 12 anos, onde todos nós estamos acompanhando. Tudo aconteceu em Minas Gerais, através do TJ de Minas Gerais, ali durante o Carnaval de 2026, achando que estávamos só entre bloquinhos, existia esse bloquinho da injustiça. Eu fiz um rápido comentário para a gente se atualizar com as notícias que tinham saído até então, e desde que tudo aconteceu, tudo vai ficando pior. Quando a gente acha que não podia, tudo vai. E eu queria conversar com a Solange desde o início, porque ela tem a capacidade técnica de nos contar essa história. Solange, minha queridíssima amiga, o amor da minha vida. Quando tudo aconteceu, a gente começou a conversar, inclusive nós dois, porque quando você sente a injustiça vindo da justiça, tudo fica muito angustiante. A gente agora estão saindo os textos dos acórdãos, tanta coisa, daí você descobre que já tem jurisprudência em todos os lugares, você fica, meu Deus do céu, onde nós estávamos? Dormindo onde? Solange, seja sempre bem-vindo à minha vida. Vamos falar desse caso que urge o Brasil, e eu acho que urge, na verdade, uma discussão jurídica mundial.
Como que você quer começar? Quer começar me contando o caso do começo e destrinchando a Eu vida acho aqui, o canal é que, seu. acho que o importante é nós nos situarmos na atual legislação como é hoje, como era antes. Até eu corrigindo, eu falei Indianápolis. A cidade é Indianópolis. No meu caso comentado, eu falei Indianápolis, não Indianópolis. Peço desculpas, é ali no Triângulo Mineiro, onde tudo aconteceu ali em Minas Gerais. Uhum. Bom, acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo para poder entender. Eu sempre faço, para mim é sempre um prazer poder trazer a informação jurídica mais próxima daquilo que nós estudamos, né? Enquanto operadores do direito. Isso eu acho que educar a população, eu sempre vi isso como sendo primordial. Educar a população quanto aos seus direitos e às suas obrigações. Só que muitas vezes as pessoas falam numa linguagem muito complicada e isso torna maçante e torna as coisas incompreensíveis para as pessoas mais simples. Ou nem tanto pessoas simples, mas pessoas que não têm o direito no seu dia a dia. Né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar antes de 2009. Nós tínhamos o capítulo dentro do Código Penal que abordava os crimes contra os costumes. Era assim que eram denominados os crimes sexuais. Tá? Dentre eles, nós tínhamos o estupro, nós tínhamos o atentado violento ao pudor e nós tínhamos um crime também denominado de sedução. Nós temos que entender esses tipos sempre dentro daquela realidade social, dentro da realidade histórica, para compreendermos as mudanças que ocorreram após 2009. Então, vamos para o crime que hoje não existe mais, que era o crime de sedução. Né? Muitas pessoas vão dar risada desse crime, né? Mas era um crime que, para a época, não sei se até 2009, mas para 1940, quando o Código Penal foi criado, fazia muito sentido, né? Pelo momento histórico. O crime era de sedução e ele previa o seguinte: seduzir mulher virgem menor de 18 anos e maior de 14, e com ela ter conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Vamos agora tornar isso mais palatável. A moça virgem, que tivesse mais de 14 anos, menos de 18, ela poderia ser seduzida por um homem, teria que ser um homem o autor desse crime, porque manter conjunção carnal somente é possível homem e mulher, ou seja, só se considera conjunção carnal a relação homem-mulher, certo? Com promessas de casamento, com promessas de amor eterno. Enfim, tudo fazia muito sentido naquela época, né? A mulher era uma mulher mais inexperiente, caía no conto, né? Essa lei é de quando? A mudança foi em 2009. A mudança, mas o nascimento dessa bobagem de crime de sedução é constituinte de 88, não? Não, não. Lá Quando foi atrás. criado o Código Penal, Então deve ser na época do 1940. Império. Mas era algo que, para a época, Beto,
É que eu tenho 66 anos, né? Então, fazia muito sentido. A mulher era vista como um ser mais frágil, que poderia ser ludibriada por um homem sedutor, com falsas promessas. Normalmente, o que acontecia? A mulher engravidava e, com o casamento, esse crime também deixava de existir. Existia a possibilidade de, com o casamento, o autor desse crime não ser punido, tá? Nós temos que voltar no tempo, senão a gente não consegue entender o motivo pelo qual existia esse artigo. E fazia muito sentido para a época, né? Acontece que a lei falava, esse artigo 217 falava em maior de 14 e menor de 18. Como ficavam as mulheres menores de 14 anos? Aí nós tínhamos o artigo 224, que dava a solução. Presume-se a violência, porque daí depois vinha o artigo sobre, vinha o 213, era estupro, 214, atentado violento ao pudor, que era qualquer tipo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O estupro era só com conjunção carnal, o atentado violento ao pudor era relação anal, relação oral, enfim, qualquer outro tipo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E daí nós poderíamos ter como vítimas homens e mulheres, e como autores, homens e mulheres, né? Porque a conjunção carnal é a relação pênis-vagina. O atentado violento ao pudor é qualquer manifestação sexual diversa da conjunção carnal. E daí nós tínhamos o artigo 224. Esse artigo 224, ele falava, presume-se a violência se a vítima não é maior que 14 anos. Portanto, vamos voltar no artigo 217. Nós tínhamos uma mulher que maior de 14 e menor de 18, consentia na relação sexual. Concorda? Ela podia ter sido enganada, ludibriada, mas ela consentia em manter relação sexual com aquele homem. Mas se ela fosse menor de 14, não importava o consentimento dela. O consentimento dela não era válido. Então, a lei veio, né, o artigo 224, vem e diz assim, olha, se a mulher for menor de 14, ou no caso do atentado violento ao pudor também, se for menor de 14, não havendo violência nem grave ameaça, nós estamos falando lá da sedução, não estamos falando de outro crime, lá da sedução. Se ela for menor de 14, não importa se ela consentiu. Por quê? Porque a violência é presumida nesses casos. Então, vamos supor, não houve ameaça e não houve grave ameaça e não houve violência. Houve uma sedução a menor de 14 anos, a violência era presumida, tá? Então, aquele rapaz que tivesse 18, 19, 20, 25 e seduzisse uma moça de 13 anos, ele estaria praticando estupro. Por quê? O estupro falava em violência ou grave ameaça. Mas por quê? Porque presumia-se essa violência por força do artigo 224. Havia toda uma discussão antes de 2009. Essa presunção era absoluta ou era relativa?
Daí é que vem essas decisões antes de 2009, fazendo a distinção dependendo do caso em concreto. Então, vamos supor, a menina tinha 13 anos e o rapaz tinha 15. Nós não estamos falando de crime, mas nós estamos falando de ato infracional. Ele teria praticado estupro? Né? Nós tínhamos a seguinte situação: uma menina de 13 anos, 11 meses e 29 dias, e um rapaz de 14 anos. Nós falaríamos de estupro? Aí se aplicava aquilo que hoje eles estão falando de distinguish. Nós vamos, neste caso, analisar e fazer a distinção. Né? É que nesses casos que você está dando de exemplo, dá para a gente conversar. Agora, no caso real aqui... Exatamente. Então, é isso. Mas o que eu estou querendo demonstrar é que... Teve aquele caso do menino de 13 anos com a menina de 12, que a menina de 12 ficou grávida, que ficou esse limbo? Que, afinal de contas, o que aconteceu? Exatamente. São dois menores, né? Um praticado ato infracional, mas... Então, mas eles... Um tem 13, outro tem 12. Exatamente. Aquele lá, sei lá, alguns anos, 4, 5 anos. Então, o juiz se via numa situação dessas. Ou até um rapaz de 18 anos com uma menina de 13 anos, 11 meses e 29 dias. Um namoro em que, durante o namoro, eles mantivessem relação sexual. Que decisão tomaria esse juiz? Se ela tivesse 14, seria um crime de sedução. Que não existe mais. Com o casamento, claro que... Se resolve. Se resolveria. E não se resolveria nesse outro caso. Por quê? Porque ela não tinha ainda 14 anos. Né? Você tem... eu não conheço com profundidade a legislação americana, não sei se aplica a todos os estados, mas nos Estados Unidos, manter relação sexual com menor de 18 anos é crime. E não tem conversa. Não tem conversa. Se o rapaz tem 19 e a menina tem 17, 11 meses e 29 dias, ele vai para a cadeia. Não tem conversa. E vai cumprir pena, mesmo que resulte uma gravidez e que se forme ali, até futuramente, um núcleo familiar. Tá? Aí, o que aconteceu? Veio a Lei 12.015, em 2009, e mudou o título dos crimes, de crimes contra os costumes, para crime contra a dignidade sexual. O que fez essa lei? Ela juntou o 214 e o 213, ou seja, ela transformou tudo em estupro. Ela só mudou o nome, porque as penas eram iguais, eram idênticas para estupro e para atentado violento ao pudor. Eles resolveram reunir tudo num único artigo. Ou seja, qualquer tipo de relação sexual, fosse ela oral, anal, vaginal, qualquer que fosse, autor podia ser homem ou mulher, vítima podia ser homem ou mulher. E ela terminou com o crime de sedução. Por quê? Porque a lei, ela acompanha, em tese, a evolução da sociedade. Não se viu mais o porquê proteger a mulher menor de 18 e maior de 14 de uma sedução. Por quê? Porque a mulher evoluiu intelectualmente, a mulher passou a ter um estudo maior, a ter acesso à informação.
E claro que veio tarde. 2009, há quantos anos a mulher já tinha essas noções? Mas a lei, ela vem, ela corre atrás. Ela está sempre mais atrasada do que a evolução da sociedade, né? Muito bem. E o que trouxe essa lei? Trouxe uma nova modalidade de crime contra o menor de 14 anos. Ser menor de 14 anos passou a ser elementar do tipo, ou seja, elemento de um crime, tá? Então, como ficou após a lei? O artigo, só para eu ser bem fiel ao que diz o artigo, ele diz que manter qualquer tipo de relação sexual com menor de 14 anos é crime. Não se fala mais em presunção de violência. Não se presume mais a violência. Se diz claramente, exatamente, se é menor de 14 anos e se você for maior de 12, menor de 18, você vai praticar um ato infracional, e se você for maior de 18, você vai praticar um crime. Se você mantiver um relacionamento sexual com um menor de 14 anos, seja ele homem ou mulher, tanto faz o autor ser também homem ou mulher, é crime. Não se fala mais em presunção. Então, não há por que se discutir presunção relativa ou absoluta, como antes se discutia. Mas essa presunção de violência, ela é absoluta ou relativa? Não, ela é relativa. Vai depender se a menina já estava iniciada numa vida sexual, se ela mantinha já uma relação amorosa com o autor. Dependia de tudo isso. Por quê? Porque quem defendia que a presunção era relativa ficava dizendo, olha, se eles já estão juntos, se eles já têm, inclusive, filhos, se a diferença de idade é pequena, se a diferença de idade é pequena, então é relativa. Mas se falava em presunção, aquilo que se presume, você pode relativizar, segundo alguns. Outros diziam que era absoluto. Então, você tinha muitas decisões, inúmeras decisões. Não sei se com essa diferença de idade, porque essa diferença de idade realmente é uma diferença de idade gritante, que chama a atenção, que salta aos olhos. Você não pode comparar a maturidade de uma menina, uma adolescente, né, uma recém-ingressa na adolescência, com um homem feito de 35 anos. Um velho. Né? Para ela é um velho. Né? Não, e um homem de 35 anos é um homem velho. Digo assim, não é jovem, não dá para chamar de jovem. Não é um menino de 20. Não, é um homem que já tem que estar fazendo muita coisa. Se não tá atrasado, é o problema dele que é atrasado, mas já tá indo para os 40. Então, é preciso que as pessoas entendam que existia essa diferença, tá? E essa diferença hoje não existe mais. Hoje se diz manter relação sexual com menor de 14 anos é crime. Não é questão de presunção ou não presunção de violência. Ou interpretação. Não é isso. É claro que o juiz, no caso concreto, ele vai acabar aplicando essa distinção caso a caso, diferente do que se faz nos Estados Unidos. Lá se bate o carimbo, condenado, não importa. Aqui existe toda essa construção que se faz para o caso concreto, tá? Não,
não, veja, depois dessa lei ainda foi editada uma súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não poderia se levar em consideração a maturidade da menor de 14 anos, eventual convivência que ela tivesse com o agressor, enfim, não poderia se relativizar isso. Nesse caso tem carimbo. É carimbo, é crime, é crime, é crime. Acabou. Também não, porque há decisões no Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a edição, só que agora diminuiu muito, mas ainda há decisões no Superior Tribunal de Justiça aplicando-se o distinguish. O UOL elencou 9 jurisprudências. A uma situação fática que requeira por parte do julgador, só que daí você deixa o arbítrio do julgador. Por isso que eu digo, a lei ela não pode engessar o julgador, né, de forma tal que ele só carimbe, seja um mero carimbador. Mas ela não pode também deixar o julgador tão livre a ponto de incorrer em insegurança jurídica, porque causa uma insegurança jurídica muito grande. Se eu cair na mão do tal juiz, ele tem este pensamento e o outro tem outro totalmente dispare daquele, né? Então, a súmula ela vem para organizar essas decisões e dizer, olha, aqui no STJ vai chegar recurso contra absolvição de alguém que manteve relações sexuais com menor de 14 anos e nós vamos manter a condenação ou reformar a absolvição. Só que, mesmo assim, o STJ, com alguns julgados, alguns poucos julgados, continua fazendo esta distinção, dependendo do caso concreto. Agora, este caso de Minas Gerais, ele salta aos olhos. É algo que é incompreensível. Mesmo que o argumento seja o de que ali já se formou um núcleo familiar. Não há que falar em núcleo familiar com uma criança, nós não podemos chamar de criança, porque tecnicamente não é criança, é uma adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é uma adolescente saída da infância, né? E que saiu da infância, porém, pode ser até que tenha tido relações com este homem antes de completar 12 anos. Ou seja, quando ainda era criança. Não há... É porque é uma vítima, na verdade, é uma vítima de um estupro, uma vítima de um pedófilo. De um estupro. Por quê? A legislação escolheu esta idade, porque precisa se chegar numa idade, certo? Escolheu o 14 anos como um ser humano ainda necessitado de especial proteção. Não é nem o maior de 12 anos, veja, é o menor de 14. Nós estamos incluindo ali um adolescente já um pouco mais velho. E a lei, ela prevê, inclusive, alguns casos em que, se a vítima for menor de 14, como, por exemplo, no homicídio, é homicídio qualificado. Se ele é vulnerável, mais vulnerável, a ponto de tornar o homicídio contra um menor de 14 anos um crime hediondo, um homicídio qualificado, nós vamos relativizar isso também? Mas o menor de 14 anos aqui tinha 1,80 m, praticava jiu-jitsu, estava na academia, era mais forte do que o agressor. Ele não precisa de proteção. Não! Praticou homicídio contra
menor de 14 anos É homicídio é homicídio qualificado. Né? Maus tratos. Se for menor de 14 anos, a pena é mais elevada. Então, nós vamos relativizar ali também? Claro que não. Sim. Se nós estamos tirando o direito do menor de 14 anos vítima de estupro, né? Nós vamos também, então, tirar o direito do menor de 14 anos vítima de homicídio, porque ele era maior do que o agressor, porque ele era mais forte, porque ele era mais rápido, porque ele era mais esperto? Não. E por que nós vamos fazer isso quando se trata de um crime contra a dignidade sexual? Qual o motivo? Por quê? Né? Eu poderia falar tanta coisa, poderia dizer que muitas pessoas podem julgar os outros pelos seus próprios olhos, que existe uma cultura machista que sempre empodera o macho. Olha bem, a menininha, dentro do que você falou do homem que faz jiu-jitsu, ela já tem corpinho de mulher, já joga na água, faz tibum, já faz sombra. Mas já, nós não estamos falando só de mulher. Não, de menino, mas eu estou dizendo assim... Menino também. Dentro desse tipo de olhar, quando as pessoas têm, muitas pessoas podem defender o autor por se olharem nele. Sim. Ou por acharem que, se for um filho meu que, de repente, seduza, vamos falar daquela sedução. Usar ainda a palavra seduz e não estupra. Seduza uma menina menor de 14 anos, ele vai tomar uma pena elevadíssima por conta disso? Vai. Né? Agora você vai me perguntar, mas Solange, existe alguma tese defensiva que permita uma absolvição num caso desse? Que a menina... nós estamos falando menina, mas é menina ou menino, né? Mas é que ali o caso... Porque é dentro deste caso aqui. É muito deste caso. Em que a menina tem menos de 14 anos e o autor do crime mais de 18 anos e venha com ela manter relação sexual, existe uma coisa chamada erro de tipo. O que é isso? É a menina com corpo de mulher, né, que se utiliza, mas daí veja, a prova tem que ser robusta, se utiliza de documento falso, tá? Então, se esse erro sobre a idade da vítima é invencível, ou seja, eu não tinha como saber que aquela menina tinha menos de 14 anos. Ela tem um corpo de 16. Me apresentou o documento mostrando... Me apresentou o documento. Sai à noite com meninas mais velhas, bebe, portanto, bebida para menor de 18 anos, a venda é proibida. E eu mantenho com ela uma relação sexual. Eu terei cometido estupro? Aí é o tal do erro do tipo. Se esse erro for invencível, ou seja, eu não tinha como suspeitar, eu não tinha por onde, eu me cerquei das cautelas necessárias, mas a menina continua tendo menos de 14 anos, concorda? Só que eu imaginava que ela tinha mais, mas não basta só eu querer imaginar, né? É preciso, mas veja que a prova ela tem que ser uma prova robusta, tem que ser uma prova de trocas de mensagens, vamos supor, olha, tá aqui, não, vem cá, mas você tem mais de 14? Você tem mesmo mais de 14? Claro que tenho, você não vê que eu estudo na escola tal, né? Alguma mensagem via WhatsApp, o comportamento perante a sociedade é de uma menina maior de 14. Eu, com 14 anos, eu tinha exatamente essa estatura e essa conformidade física que você vê hoje. Eu sempre aparentei muito mais idade quando eu era jovem, espero que hoje seja o inverso, do que eu, na realidade, tinha.
né? Eu lembro muito bem daqueles bailinhos dentro de garagem em que um rapaz servindo o exército me tirou para dançar e eu tinha 12 anos. Quando ele soube que eu tinha 12 anos, ele não me tirou mais para dançar. Olha o comportamento deste rapaz naquela época, nós estamos falando de 1972. Ele não me tirou e eu fiquei muito brava. Porque ele falou, como assim? E eu falava, eu tenho 12 anos. Como 12 anos? 12 anos? Porque as minhas amigas tinham 13, 14. E ele não me tirou mais para dançar. Dançar. Né? Agora, e se eu tivesse mentido? E se eu me fizesse passar? Eu tinha toda a forma de uma menina com muito mais de 14 anos. Mas neste caso isso não existe. Neste caso esse não caso é trazido à tona. O que é mais aterrorizador neste caso aqui é que há alguns pontos trazendo já para a gente fechar dentro da história em si, é que, primeiro, é um homem de 35 anos com várias passagens pela polícia. Com homicídio, tráfico de drogas, uso de armas e tudo mais, onde ele se utiliza de uma família essa menina é explorada pelo homem e pela família. Porque ele compra a família com cesta básica e doce. Sim. Para que ele tenha acesso à menina de 12 anos. Ele faz um churrasco para o pai da menina, que consegue a menina de 12 anos. A sensação que se tem é de uma cafetinagem. Sim. Onde você tem os pais cafetinos da filha, a menina sem entender o que ela está passando, porque ela ainda vai na defesa do seu autor, do seu algoz. Ela ainda fala de dois outros homens mais velhos com quem ela tinha uma relação. Um de 55 anos e um de 30. Ou seja, ela conta para a polícia, para a justiça, que ela foi estuprada por outros 2 homens. Eu queria saber se a polícia está indo atrás desses 2 homens. Deveria. Ela ainda defende o cara, falando que ele é bom para ela. E ainda pergunta para o juiz se quando ele sai da cadeia ela pode casar com ele. Mas o comportamento dela diante dessa situação toda é o esperado. É o esperado, porque ela não entendeu que ela está sendo estuprada. Para ela, aquela é o mito das cavernas. O mito da caverna. Aquilo, para ela, é a vida real. E essa menina precisa de muita ajuda. Com certeza. Porque ela foi desconstruída pela família e pelos homens. E pela sociedade, pela justiça, né? Porque a justiça cabe ao Estado que falhou lá atrás, né? Agora assumir a responsabilidade por isso. Né? E não vai assumir, né, Beto? E não vai deixar de cometer os mesmos erros lá atrás, infelizmente. Veja, Beto, nós temos casos no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, em que traficantes tomam para si meninas de igual idade e mantêm com elas relacionamento sexual. Né? Não, mas assim como você tem no interior do Nordeste, no Norte e Nordeste, ainda existe, é quase antropológico isso, de famílias onde os pais, o pai é o primeiro homem da filha. E menina se menstruou, é uma questão, você tem que ter quase um estudo antropológico. Se você for a ferro e fogo como a gente você fica horrorizado. Mas neste caso aqui, do TJ de Minas, você não tem esses outros elementos, porque a menina do morro não está sendo injustiçada dentro de um TJ. Não. Porque não chegou esse caso dela, não chegou nem na polícia. Nos rincões ali do Norte e Nordeste, onde você tem esses... ninguém foi à polícia. Chegou. Neste caso, essa menina, o que é assustador é que você tem o trabalho bem feito da escola, que percebe que a menina some, chama o Conselho Tutelar, que finalmente o Conselho Tutelar é bem falado neste canal. O Conselho Tutelar age, a polícia age... O Ministério Público age. O Ministério Público age, o juiz age
E chega numa segunda instância que desmorona tudo e que se não fosse o trabalho aí sim da imprensa, principalmente da Adriana Araújo, da Band News, da TV Bandeirantes, nós estaríamos falando de uma coisa dessas aterrorizados, porque o que acontece nessa história é inegável. Tem 34 mil garotas até 14 anos no Brasil que se auto-intitulam esposas de homens mais velhos. 34 meninas que falam, eu sou casada com... Quantas que não falaram? Sim. Esses casos, por exemplo, essas dizem que eu formo um núcleo familiar. Núcleo familiar. E aquelas que mantiveram relações e não formam núcleo familiar. Então, você tem 34 mil meninas sendo estupradas todos os dias. Todos os dias. As mesmas meninas. E essa proteção as outras não... integral, ela é prevista, inclusive, em tratados internacionais. Exatamente. É previsto no ECA. A sociedade, ela é responsável, a família é responsável, o Estado é responsável. Não, e aí quando você olha uma coisa, desculpa te contar, mas quando esse juiz, esse desembargador diz que ele se utiliza de argumentos do tipo, a menina não era mais virgem. Sim, a menina não é mais virgem, meu senhor, porque ela está sendo estuprada desde não sei quantos anos. E ela continua sendo estuprada. Há quantos anos essa menina está sendo estuprada? Porque se ela está com 12 anos casada com esse de 35 e ela fala de 2 outros namorados, quantos anos ela tinha? É óbvio que ela não é virgem, meu senhor. Não. É óbvio que ela está sendo explorada pela família. Isso faz parte da cultura local? Não. Nós temos uma legislação que vigora na federação. Exatamente. Não existe. Sabe o que mais me impressionou também? Quando ele fala assim, ele praticamente fala assim, ele é burro. O homem de 35 anos não tem cultura, não tem intelectualidade. Burrice e falta de cultura não são atenuantes para nada que eu saiba. Não se pode alegar ignorância da lei com o propósito de descumpri-la. Ainda mais, Solange, que é um bandido que já passou pela cadeia por um homicídio, tráfico de drogas. Quando chega a polícia, ele está fumando maconha lá, o maconhão dele ainda está o segundo cigarrão lá, junto com acho que com a mãe da menina. Então, assim, não dá para dizer... Bandido, tem uma coisa que bandido sabe, é artigo de lei, né? É uma coisa impressionante. Com certeza. Eu até hoje não decorei nenhum, eles sabem todos. Assim, então, não tem. Primeiro que, assim, mesmo se ele fosse o mais chucro do mundo, não lhe dá habeas corpus para nada. Não. Que eu saiba, né? Não, claro que não. A ignorância da lei não pode ser alegada a título de descumpri-la, né? Porque senão eu falo que eu não sabia que eu não podia matar. E essa presunção é absoluta, que todos devam conhecer as leis do seu país. Essa presunção é absoluta. Eu não posso alegar ignorância da lei como defesa. Senão eu posso sair falando que eu não sabia que tinha que pagar imposto, eu não sabia que não podia matar, eu não sabia que não podia estuprar. Então eu posso sair o maior criminoso do mundo sem ser preso. Por quê? Porque eu sou burro. Quem comete atos ilícitos, eu não estou falando de ilicitude penal, mas de ilicitude civil ou ilicitude trabalhista, por desconhecer. E responde. Mas eu não sabia que nesse caso eu tinha que pagar o 13º tal dia. Eu pensava que era tal dia. Pois é, meu senhor, mas o senhor tinha que pagar. Mas eu não sabia. Sinto muito, o senhor vai ter que pagar. Vá se informar, garoto. Né? Então, sabe, a ignorância da lei não pode ser alegada em sua defesa. Agora, fala. O bom, né? Quer dizer, se é que nós podemos tirar alguma coisa de bom de tudo isso, é que eu duvido que de hora em diante haverá qualquer decisão, quer em primeira instância, quer em segunda instância e quer no STJ, no sentido de desconsiderar como crime manter relações sexuais com menor de 14 anos. Eu tenho medo porque as pessoas acabam esquecendo. Está discutindo isso.
A sociedade olhou para isso. A sociedade se discute isso no bar, se discute isso no Uber, se discute isso com seus empregados. Isso passou a ser uma discussão. E graças à possibilidade que hoje a gente tem de um acesso rápido à informação, ainda que com os defeitos que tem a internet, né? E defeitos sempre nós teremos em qualquer coisa que for criada por um ser defeituoso, que é o ser humano, né? Mas faz com que a população procure saber e entender. Por isso que eu acho importante também vir aqui e falar que os juízes têm que fazer a distinção, sim. Né? Se eu tenho uma menina de 13 anos, 11 meses e 29 dias com um namoradinho, ainda que de 18 anos, eu vou deixar de apreciar isso dentro daquele contexto de um namoro que a família concordava, que a família consentia. Outra coisa, tinha anuência da família. Não existe isso, né, Solange? Não existe, né? Senão daqui a pouco eu saio matando, falando assim, não, mas tinha anuência da minha família. A elementar do tipo é a seguinte, menor de 14 anos, ponto. Não há exceções, exceto quando houver anuência dos pais, exceto em tal situação. A lei, quando quer excepcionar, ela excepciona. Não cabe ao julgador criar exceções à lei que não foram criadas pelo legislador. Até 13 anos, 11 meses e 29 dias, eu tenho 13 anos, eu não tenho 14. Sim. Né? Nós estamos falando de uma diferença que, se por 13 anos cravados, são de 7 anos. Nós não estamos falando de uma diferença como essa do TJ de Minas Gerais. Sim, mas segundo o Dr. Guido Palomba, pedofilia é no máximo 5 anos de diferença dentro da cidade. Ele já teria passado, já são 7, já é um pedófilo. Sim, mas o pedófilo, ele se interessa por corpos infantis. Né? Mas eu não sei quantos anos eles tinham quando começaram. Sim, a gente não sabe muita coisa. Sim. Então, você pegar uma decisão, ela por si só, eu acho extremamente complicado. Eu prefiro pegar o caso concreto e dizer, não, olha Entendi. aqui, né? Convivia, frequentava a casa, assistia televisão com o pai e com a mãe, namoravam na sala e numa escapada eles mantiveram relação sexual. Isso pode parecer não, vai contra a lei? Vai, mas é a distinção que o julgador tem que fazer no caso concreto. Agora, nós não demos ao julgador essa liberdade que o TJMG acabou tendo. Isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo. Nós não podemos manietar o julgador. Não podemos, sob o risco de cometer também injustiças. Mas ele não tem o direito, a ele não foi dado o direito de substituir-se ao legislador. Né? E fazer interpretações tão elásticas, retirando o direito. Porque ele está subtraindo o direito. Eu volto a insistir. Ele está subtraindo o direito do menor de 14 anos. Então, vamos subtrair também, não considerando o crime hediondo, o homicídio praticado contra menor de 14 anos, se o menor de 14 anos for um baita de um garotão, né? Tratado a pera e ovo maltine, com músculos, com 1,80 m, muito maior do que o seu agressor. Não é assim. Não, e principalmente eu acho que a justiça precisa saber ler o que a vítima está falando. Sim. Não é porque a vítima praticamente defende o algoz Sim. que ela não deixa de ser a vítima, porque senão você vai ter vítimas de síndrome de Estocolmo da vida, sequestrado, tudo. Você vai ter sempre a mulher que vai lá e defende o homem que bate nela e quer tirar o boletim de ocorrência.
Se você não souber ler tudo, você não faz tudo. Eu acho que essa última fala tua, ela é de uma luz incrível. É saber ler, e ler é saber interpretar o caso, né? O que está por trás disso, o que vem acompanhado disso. Esse é o bom juiz. É o que está por trás, não é o que está escrito. O que vem por trás? Qual foi a avaliação socioeconômica que foi feita daquela família? Que tipo de oitiva foi feito com aquela menina de 12 anos? Qual é a realidade que se vive? Qual é o aproveitamento que aquela família teve por conta dessa relação? Esse é o verdadeiro juiz. Esse é o juiz que sabe ler e fazer a distinção. Você falou certíssimo, a leitura ela tem que ser para além do jurídico. Muito Até além. porque eu poderia perguntar para essa menina, ou perguntar sobre esse depoimento dessa menina. Ela fala e defende, entre muitas aspas, essa palavra defende, esse homem de 35 anos, porque todo abusador constrói uma relação íntima e de confiança, não de confiança de desconfiar, mas de você passar a vê-lo como única saída da sua vida. Ela fala isso por medo dele, ela fala isso porque a família dela pediu. Olha lá, vai ver o que você vai falar, olha aqui. Vai ficar sem comida em casa. Sua mãe adora o bolo de banana que ele traz. É um cara bom. Amanhã você já está dando mesmo. Qual o problema? Vai dar para ele. Teu pai tá com teu pai é amigo dele. Os dois eles não falaram que ela já tinha tido outro. Não é? Não então assim, deu nada para nós. Esse pelo menos, olha como rende. Olha como ela fala tudo que ela fala porque ela foi obrigada, porque ela estava com medo, porque ela está sem entender o que ela é. Ela está sequestrada. E uma menina de 12 anos não deveria ter tido, eu não sei se foi, um depoimento colhido de uma maneira correta? Exatamente. Eu não sei como foi colhido esse depoimento, porque esse depoimento está saindo para todos os lados, e eu falo assim, gente, mas ela contou isso para quem? Foi para uma escuta especializada? Porque 12 anos não pode, que eu saiba, não posso chegar lá um delegado e falar, e aí, garota, tu tá dando pro cara? Não é assim o depoimento. Acredito, num júri, acredito que não seja feito dessa... Um júri não, no julgamento. Então eu fico olhando assim, gente, é uma coisa que é assustador. Como é que chegou no... Proteção, é a falta de proteção. Às pessoas mais vulneráveis. Né? As pessoas mais vulneráveis. Não, e agora, com certeza, eu, né, eu acredito e tenho para mim que essa decisão vai ser modificada no STJ, não tem... E como demora? E como é que faz agora? O Ministério Público já tinha entrado. Sim. Mas agora tem que esperar subir, Solange? Ou alguém já resolve, vai lá e apaga essa bobagem que foi feita? Não, recurso especial é encaminhado, porque na verdade, qual é o argumento utilizado no recurso? É negar vigência à lei federal, né? A lei não diz que menor de 14 anos, a relação sexual mantida com menor de 14 anos é crime? O tribunal não negou vigência a essa lei, né? Ignorou uma lei de âmbito federal, o pressuposto para recurso especial já existe. Então, sobe para o STJ, mas até então eles estão soltos, tanto a mãe quanto o estuprador. Mas é o próprio TJ de Minas Gerais que vai Ele rever? recebe esse recurso e dá andamento para o STJ. Então tem que esperar. Esse caso pode demorar o quê? Porque o advogado desses dois que conseguiu chegar nesse ponto, ele pode ficar entrando em recurso até... Que eu não entendo também, na verdade, gente. primeiro vai se julgar esse recurso, né? E julgando este recurso, o outro único recurso que caberia seria o Supremo Tribunal Federal, mas aí você tem todos os pressupostos necessários para que seja aceito um recurso para o STF. É que hoje em dia está tão elástico, né?
tudo se manda para o Tudo vai para o STF. Quer dizer, é um tribunal que está assoberbado, não é mais um tribunal constitucional, né, onde nós teríamos que ter ali 11 ministros que se debruçassem sobre questões profundas constitucionais, e você acaba tendo... isso é absurdo. Quando você chega nos Estados Unidos e fala o número de processos que cada ministro do Supremo no Brasil tem para julgar, eles lá julgam 10, 20 por ano, né? Aqui são milhares e milhares, né? São questões que basta você alegar inconstitucionalidade e aquilo vai para o... porque o STF não deveria chegar no STF esse caso, uma vez que existe a lei que já tá resolvida. Ele não precisa rever a lei. É que daí eles vão dizer, não, mas esta lei, da forma como está posta, ela é inconstitucional, porque ela pede o princípio... Beto, Pera, o princípio do quê? De estuprador estuprar uma criança. É uma coisa... A nossa Constituição, por mais que tenham, na época, né, levado como sendo a Constituição democrática, a Constituição isso, aquilo, mas é uma Constituição por demais pragmática, quando, na verdade, você deveria ter os princípios tão somente. Quantas emendas nós já temos, né, uma Constituição? Quantas emendas os Estados Unidos têm a Constituição deles, que é desde o nascedouro do país, né? Então, quanto mais se mexe numa Constituição, mais insegurança jurídica você cria. Infelizmente, esse foi o modelo adotado pelo Brasil, né? Ela não é uma boa Constituição também. E no fim, nesse caso agora também, o próprio desembargador está sendo apontado por um sobrinho, mas isso são coisas que precisam ser investigadas, de pessoas saindo falando da atuação do desembargador como um possível... não sei nem usar a palavra. Violador. Um violador de alguma coisa... Mas eu acho que isso precisa ser investigado ainda para a gente falar. Ele seria aposentado na faculdade. Ele é aposentado numa faculdade por invalidez. Deus, né? Se eu não posso dar aula, eu também não posso proferir votos, né? Como que ele tem uma aposentadoria por invalidez numa universidade e continua trabalhando no TJ? Eu acredito que esse homem... Só se fosse mudo mesmo, né? Porque daí, se ele fosse mudo, ele não poderia dar aula. E você viu que o acórdão lá, o voto dele, o escrito, ele usou inteligência artificial, esqueceu de tirar para dar o prompt. Ai, meu Deus. Ainda mais essa, cada coisa... É feito, vai saber até se foi ele mesmo que deu, ou se foi um assessor em que ele diz, não, nesse caso eu julgo desse jeito. Né? Você tem os assessores, e é necessário que tenha, porque o volume, esse é outro grande problema no Brasil, né? O excesso de recursos. Então, esse caso eu voto desse jeito. E o assessor pode não... nem ter sido ele que acessou o IA, mas é ele que assina. Quem assina ele assinou. É quem fez. Né? Presume-se. E essa presunção tem que ser absoluta, porque senão eu não vou dar validade a nenhum outro voto. Né? Então estão pedindo também a saída dele do TJ. Vamos ver o que vai acontecer com esse desembargador, que eu acho que ele... né? Porque ele teve um revisor que o acompanhou no voto. Tem dois, são dois, né? Ele e mais um. Ele está sendo muito apontado, mas tem mais esse outro. Porque ele é o relator. É o relator, exatamente. Daí e só uma desembargadora falou não. Só uma desembargadora que falou não, como assim? Né? E veja, Beto, não é pelo fato só dela ser mulher. É claro que o fato de ser mulher faz toda uma diferença, mas há vários julgados diversos deles, e são proferidos por homens, entendeu? Nós não podemos tirar esse julgamento por regra, não podemos, né? É que, ultimamente, o judiciário anda tão comprometido, até com outras decisões, né? De soltar quem não deveria soltar, prender quem não deveria prender.
eu sinto que a gente anda vivendo num limbo jurídico, né? Parece que tem uma nuvem grande aí sobre o judiciário e que eu fico muito triste, porque eu conheço o judiciário, de trabalhar com o judiciário desde 1978, quando eu ingressei no Tribunal de Justiça como técnica judiciária. Então, eu sei bem do comportamento e do comprometimento, e tive um marido que sempre foi um juiz muito sério, um desembargador muito sério, como outros tantos que eu conheci. E isso é muito duro, porque você acaba criando generalizações que são injustas para aqueles que trabalham, Claro. trabalham bem, né? Mas quando o médico aparece, um Roger Abdelmaci, você fica com horror ao médico. Quando você tem a mesma coisa agora, você está tendo com essa coisa de Banco Master também, isso, aquilo, blá, 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 e bate no TJ de Minas Gerais. Você olha e fala assim, o que está acontecendo com esse judiciário do Brasil? Exatamente. Você fala assim, Quem são esses homens que estão encabeçando? Porque são homens, na senhora você tem que colocar são homens, não é o homem como ser humano, o homem sapiens, é o homem, homo sapiens. É o homem. É o homem que está destruindo, inclusive, o respeito e principalmente a admiração, e você começa a questionar tudo. A toga é uma coisa... Sim. Ela tem um ar de mistério e de superioridade intelectual e necessário para você crer que aquela pessoa tem reais atributos para julgar os outros. Sim. Quando você vê uma coisa dessa, que usa o prompt da inteligência artificial no meio de um negócio, mas também está cheio de decisão de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que a gente pega por aí também. Sim. Daí, se você pega aí 100 ações de despejo por falta de pagamento, você não vai fazer manualmente uma. Você olha e fala, não, tá devendo aqui, não tem tal documento, esse aqui é tal foto. Beleza, né? Agora, dá uma revisada, né, gente? Mas não assim, né? Dá uma revisada. Assim, né? Não Solange, assim. minha vida, esse é o caso. A gente se volta a se falar daqui a pouco de novo. Morrendo de saudade de você pessoalmente aqui. Te ligo mais tarde para saber de todo o resto. Tá bom, querido. Olha, obrigado por me dar essas oportunidades que você me dá. Não, eu que agradeço. Quanto você transforma a minha vida. Eu é que agradeço por você transformar a minha vida e a vida de todo mundo que assiste, com certeza. Um beijo, meu amor. Te amo muito. Muito obrigado. Um beijo grande. Para vocês todos aí. Até daqui a pouco. Um beijo. Tchau. Tchau, turma. Te ligo mais tarde. Beijo. Beijo.